clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 172. Ó, Arthur, já estamos de volta, hein? Não durou nem uma semana dessa vez. Eu até tinha me despedido na semana passada, só que não aguentei de saudade com esse jogão na pré-temporada, com os Patriots vencendo por 31-3. Tinha como faltar. Pois é, e na verdade assim, a gente, como o jogo já aconteceu e o próximo jogo é só no sábado, a gente falou que não tinha muito sentido a gente esperar até a quarta-feira pra lançar o podcast e tal. Então a gente tá gravando já no sábado pra já soltar esse podcast o quanto antes. E aí no fim de semana dá pro Arthur estar aqui, então por isso que ele deu tchau, mas já tá dando oi de novo, mas vai dar tchau de novo, vocês vão ver. Não... Quando der o Arthur tá aqui, a gente sempre quer ele aqui com a gente. Arthur, finalmente vamos falar de Patriots em campo, né, cara? Não é valendo ainda, mas assim, não vale pra temporada, mas vale muita coisa pros jogadores. E aquele momento legal de começar a especular o que se o cara entra é por causa disso, se ele não entra é por causa daquilo, que horas que ele entra, se tem alguma coisa. E ver também esses caras enfrentando ali em momento de jogo, mostrando o que eles têm pra dar nessa temporada, né? Certamente. Na partida contra os Lions, principais jogadores do time não entraram em campo, como Brady, Gilmore, Hightower, mas só que a gente teve diversos jogadores, assim, entre aspas, secundários no plantel, aparecendo, mostrando serviço e acirrando as disputas por uma vaga no elenco. Eu, falar a verdade, eu fiquei muito feliz com esse jogo, pelo que eu vi, é o que a gente vai conversar aqui hoje, mas fiquei muito animado com algumas coisas que já vimos. E como o Arthur falou, normalmente o jogo 1 e 2 é para colocar essa galera que eles ainda têm alguma dúvida, que eles ainda querem ver alguma coisa. Jogo 3 é onde os titulares jogam mais, então a gente vai ter uma noção boa de quem que é os titulares na cabeça deles no jogo 3. E o jogo 4 é a rapa, basicamente já está formado o time, é só as últimas vagas. Então basicamente é assim que se divide esses 4 jogos de pré-temporada. Então, antes da gente entrar, tem aquele recadinho de sempre, né, Arthur? Com certeza, como a gente comentou no podcast passado, até chegar o dia, a gente não pode deixar de falar que é o nosso encontro de fãs. Lembrando que vai ser no dia 8 de setembro, na estreia da temporada regular contra o Pittsburgh Steelers, lá no St. Paul's Pub, São Paulo, capital, no bairro de Pinheiros. Então se você é de São Paulo e região, não pode deixar de perder. E se você também quiser fazer um esforcinho maior, como eu, o Sidney, que a gente vai vir aqui do Nordeste para ir para esse encontro em São Paulo, também obviamente é muito bem-vindo para juntar com todos esses torcedores dos Patriots pelo Brasil e acompanhar essa partida de estreia. Exatamente, tem muita gente, a gente sabe pelos downloads aqui, tem muita gente voltando pro podcast Patriotas junto com a temporada, então a gente quer te convidar, se você não tá sabendo ainda, o Arthur falou aí, nós vamos ter o primeiro encontro de fãs em São Paulo. Todo mundo, quem quiser vir, pode vir, não vai pagar para entrar, não vai ter consumação. A gente vai assistir o jogo contra os Steelers, jogo 1 da temporada regular, todo mundo junto num telão de 100 polegadas. E também vamos ter um quiz antes e umas brincadeirinhas ali que a gente vai dar uns brindes que a gente tem pra galera. Quem quiser participar do quiz, vai ser ali perguntas e respostas dos Patriots. O Arthur tá montando aí, tem coisa histórica, tem coisa mais recente. Tá bem legal o jeito que a gente tá montando. Quem quiser participar desse quiz tem que preencher um formulário, tá? Não precisa pagar também, não tem nada. É só pra gente se organizar e saber quantas pessoas querem participar, pra gente ver como que a gente vai fazer até o dia 8 de setembro. Então, quer participar do quiz? Preenche o formulário, lembrando que você tem que estar lá, né? Se você não for, não vai ter como você participar. Então, se você já sabe que vai e quer participar do quiz e de repente ganhar um prêmio aí um pouquinho mais legal,
participa, se inscreve no formulário do quiz, que a gente vai entrar em contato com todo mundo em breve. Quem já se inscreveu, a gente sabe que tem o pessoal se inscrevendo já, aguenta mais um pouquinho, a gente vai dar mais uns dias pra galera ficar sabendo, pra galera poder se inscrever, e aí a gente vai começar a entrar em contato com todo mundo. Beleza? Então esperamos todo mundo lá no dia 8 de setembro, em São Paulo, no primeiro encontro de fãs dos Patriots. Bora lá então, seu Arthur, vamos começar a falar de Patriots e Lions, jogo 1 da pré-temporada, eu querendo já ir pra temporada regular, não aguento mais. Pré-temporada contra os Lions, os Patriots foram até Detroit durante a semana, fizeram os treinos conjuntos, vocês viram aí, a gente falou no último podcast sobre isso, vocês viram textos no site, e na quinta-feira fizeram o primeiro jogo. Arthur, uma coisa que já era meio óbvia, mas me veio com uma pitada de, vamos dizer, de surpresa, foi que, como você falou no começo, vários jogadores não entraram. O Brady, com certeza, a gente já imaginava, a gente já tinha até posto que era quase certo que o Brady não ia participar. E pra mim estava na minha cabeça como que eles iam fazer a divisão do Hoyer por Stidham. E no final das contas eu tava até assim, tava querendo que fosse meio a meio pra gente ver bastante do Stidham, e no final das contas ele jogou basicamente, sei lá, 2 quartos e meio pelo menos ele foi, né? Porque o Hoyer jogou o primeiro e só o comecinho do segundo quarto, né? Eu acho que a participação de Hoyer ratificou ainda mais que ele já está certo no nosso elenco para a temporada regular, mas porque ele jogou muito bem. De 14 passes lançados, ele acertou 12 para 147 jardas e 2 touchdowns. Então foi uma ótima partida de Hoyer, que deixou as coisas já mais fáceis para Stidham. Os Patriots já estavam 14-0. E quando Stidham assumiu, ainda teve o bônus de estar em uma ótima posição de campo após interceptação. Conseguiu uma atuação assim notável, surpreendeu a basicamente todos que acompanharam a partida. Então, e uma coisa que eu achei interessante, que é o que eu queria também, foi ver o Stidham jogando com os titulares do dia. Lembrando que não eram os titulares dos Patriots, mas eram os titulares do dia. Eu não queria que ele fosse só jogar tipo terceiro e quarto, que é onde tá, vamos dizer, o terceiro nível da galera. Ele jogou mais com os titulares do dia, vou repetir isso. Então o Meyers estava com ele, a OL estava inteira com ele, então deu pra sentir ele mais num clima de jogo, porque às vezes acontece isso também, né? Os caras colocam um quarterback com a OL que já é bem mais fraca, com os recebedores que são mais fracos. Isso atrapalha o quarterback também, né? Porque não depende só dele, ele tem que... ele precisa da parceria ali dos caras bloqueando pra ele, dos outros pegando a bola, fazendo a rota certa. Então foi legal sentir ele com o grupo 1 do dia e o grupo 2, e deu até pra ver uma diferenciazinha assim, mas no geral ele foi muito bem, né, cara? Sim, deu pra ver essa diferença. Stidham foi o melhor no começo, que ele entrou na partida, muito por ter ao lado seus jogadores eficientes, mais produtivos, que, como você falou, era considerado time 1 aquele dia. No final do jogo ele deu assim uma caída, mas não foi nada demais, nada que pudesse manchar sua estreia, que foi realmente muito produtiva, e era um jogador que também estava fazendo aniversário, completando 23 anos de idade. Então assim, foi um presente tanto para ele como para nós torcedores. Com certeza. No Instagram, dessa vez a gente fez um negócio diferente, que provavelmente é o que a gente vai começar a fazer durante a temporada, tá? Pra vocês saberem. No Twitter a gente pediu as perguntas pra vocês, como a gente sempre faz, e no Instagram a gente fez diferente. A gente pediu os destaques positivos e negativos do jogo pra galera. Então a gente tem bastante gente aqui, Arthur, que colocou o Stidham. Já era se de imaginar também, o Gas Sport Oficial, o Christian Douglas, o Bebe Mood, que mais tem aqui, o Emerson, o Rafael Della Fonte. Vixe, tem muita gente que colocou o Stidham como destaque positivo do jogo, e foi, né, meu? Eu acho, Arthur, eu nunca gosto de falar isso porque eu sei que minha memória não é uma das melhores, mas eu acho que foi dos rookies aí, desde quando eu acompanho, que mais jogou tranquilo no primeiro jogo, cara. O que menos pareceu estar nervoso. Eu concordo. Tanto que no training camp, os repórteres presentes já vinham sinalizando que Stidham era um pouco diferenciado dos últimos rookies que passaram pelos Patriots. Isso até um pouco muito que motivou aqui uma pergunta no Twitter, que foi do Diego Matheus, que já podemos falar que achamos o QB do futuro? Então, assim, Stidham acho que teve uma ótima atuação de galo, até pode-se dizer.
Só que é muito cedo, só foi apenas um jogo. Na verdade, nem foi o jogo completo. Você disse 2 quartos e meio. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas mostra que o caminho é bom. Isso sem dúvidas. Como eu falei, ele pareceu estar muito tranquilo. Se ele não estava, ele conseguiu bloquear isso. Não pareceu que ele estava nervoso. Ele se mexeu muito bem no pocket, eu achei. Principalmente no pocket você consegue ver quando o quarterback está tranquilo, porque às vezes o pocket estava começando a fechar e ele não se desesperava, tal. Correu com a bola na hora certa. Não é o Usain Bolt ali, mas conseguiu correr nos momentos certos, então ele conseguiu boas jardas correndo. Outra coisa que eu gostei muito dele, teve hora que assim, ele tava ali grudado no recebedor dele, sabia que o recebedor dele ia se livrar, ele segurou um pouquinho mais a bola e soltou para fazer o passe, que é o jeito certo de segurar a bola, soltou a bola para fora na hora que precisou. Foi assim, daquele jeito que a gente falou muito no training camp, que ele tava muito altos e baixos, que é total o que um rookie se espera de um rookie quarterback na NFL, mas eu achei que foi muito mais prós do que contra ele nesse jogo, né? Eu acho que assim, o que mais vai ao encontro com o Stidham, de que a gente gostou tanto da sua primeira apresentação com a camisa dos Patriots, são suas características que estão de acordo com o que a NFL pede na modernidade. É um quarterback consegue se movimentar no pocket, que tem sua mobilidade no pocket. Ele não é nenhum corredor estilo Ken Newton, mas só que quando precisar das pernas, ele pode resolver com elas. Também tem um passe muito preciso, eu gostei muito da precisão dele nessa partida. É um jogador que aparenta assim ser inteligente, ele conseguiu ter sua segunda leitura durante a partida, então a gente teve muito mais características positivas do Stidham nesse jogo de estreia do que negativas. Óbvio que ainda tem alguns ajustes para fazer. Ele mesmo, em entrevista pós-jogo, falou que ainda tem um longo caminho a percorrer. Quase lançou ali uma interceptação, se não me engano, no fim do segundo quarto ou no começo do terceiro. Mas seu cartão de visitas, cartão de boas-vindas como jogador dos Patriots, foi o melhor possível. Com certeza. Como você disse, tem coisas a melhorar? Tem. Teve um passe que ele fez, se eu não me engano, pro Meyers, na end zone ali, que tinha que ter sido um back shoulder e ele não conseguiu pôr no lugar certo. Aí o Meyers ainda, acho que foi o Meyers ou o Harris, não sei, mas aí o Meyers foi e desviou a bola, senão ele ia tomar uma interceptação ali que ele colocou na mão do corner. Então esse passe tinha que ser um pouquinho mais para trás para funcionar. Mas de outro lado, Arthur, ele terminou com 2 touchdowns, podia ter terminado com mais, porque teve 2 bolas ali que era para ser touchdown, que o recebedor não pegou, e podia até ter pedido ali uma falta de interferência, mas em todo caso dava para ter pegado as bolas. Ele podia ter terminado com números ainda maiores, né? Esses 2 passes que você falou, ambos foram lançados por Maurice Harris, que até conseguiu o touchdown ali no início da partida. O primeiro foi quase 40 jardas, salvo engano, e Harris acabou sofrendo ali a interferência de passe. Os Patriots poderiam ter jogado a flanela, porque agora é uma novidade para a NFL nessa temporada, só que não jogaram. E mesmo assim eu achei que Harris poderia ter pego aquela bola, mesmo com a falta do defensor. Não. E o outro passe também foi em direção a Harris, até teve um desvio do cornerback adversário, mas eu também acho que era um passe catchable. Acho que teve um no Ryan Izzo também, não teve? O Tyrande, no meio, que dava pro Izzo ter pego também. Foi. Então, eram 3. Imagina se esse menino, Arthur, termina o jogo com 5 touchdowns lançados. Tipo, a NFL cai ao vírus do avesso, cara. A internet cai a internet. Se esse menino faz 5 touchdowns no primeiro jogo. Eu acho que foi até bom um pouco esses drops aí pro hype não ficar gigantesco. Bom, na briga aí, como você disse, o Hoyer também jogou muito bem. A gente é talvez seja um dos poucos que sempre fala bem do Hoyer, que gosta do Hoyer. Mostrou o Hoyer. Aliás, eu acho que o Hoyer deu uma evolução dos últimos anos pra cá absurda. No training camp a gente viu, nesse jogo também. Tô curioso agora de ver como que eles vão dividir aí os próximos jogos, se eles vão deixar mais o Stidham jogar mesmo, se eles vão querer pôr o Hoyer ali. Pro Hoyer também é complicado, porque se ele vai pro elenco e não joga agora, é basicamente o ano inteiro sem jogar nada, né? Então capaz de darem um pouquinho mais de tempo pra ele. Agora, Arthur, se tava enterrado, se tava afundado, fecharam o caixão do Etlin agora, né, meu? Não teve nenhum momento de quarterback. Até imaginei, a hora que o Stidham entrou no meio do segundo quarto, eu falei, será que vão pôr o Etlin em algum momento lá no finalzinho? Mas não. E pior, Arthur, como receiver ele foi entrar acho que só no último quarto, 1 ou 2 vezes,
e ficou o jogo inteiro quando entrou para time especial só, cara. A aparição mais notória de Danny Etling foi ali na proteção do punch. E como você disse, quando ele entrou, ainda teve o bônus, na verdade o ônus, de ter tido uma formação ilegal bem na hora do seu snap. Então, como você disse, o caixão já foi enterrado de Danny Etling, não tem chance dele ficar no time. Practice squad ainda é uma possibilidade, mas só que a gente já vê ele atrás de diversos outros jogadores. Acho que, para piorar a sua situação, ainda teve o fato de os recebedores terem ido muito bem na partida e terem tido vários destaques, e ele acabou não sendo um deles. E continuando assim na linha dos jogadores que não tiveram um destaque positivo, ao contrário, negativo na partida, temos uma pergunta aqui no Twitter do Joelson87, é a seguinte: o que acontece com as escolhas de segunda rodada do Bill Belichick? Acontece que elas não vingam. É inacreditável como não funciona. Bom, vamos começar por desse ano, que é o Jojoan Williams, que jogou muito, jogou 97% do jogo, nem parecia, eu só fui descobrir isso na hora que eu fui ver os números. Pelo jogo eu vi ele mais pro final, ou seja, estão querendo dar jogo pra ele, estão querendo dar experiência pra ele, mas assim, ele já estava vindo com o training camp complicado, não foi muito bom também no jogo não, ainda se livrou de ia ter uma falta lá de pass interference que ia ferrar ainda mais com o dia dele. Não foi muito fácil pro Jojo Williams, né, Arthur? E essa segunda rodada parece que tem um problema ali que não vinga às vezes, né? Eu acho que é mais específico ainda. Segunda rodada e defensive back. Você falou muito bem do Williams, ele também teve aquela questão do unnecessary roughness. A jogada já tinha acabado, ele meio que quase arremessou o jogador adversário ali na sideline. Com certeza Bill Belichick vai dar uma bronca aquelas nele. E também tem o caso do Duke Dawson, que pra mim tá numa situação ainda muito pior por ser o seu segundo ano de liga. As expectativas já são mais elevadas. Um grupo de cornerbacks tão forte que nem os Patriots está muito, mas muito abaixo. Se o Stidham foi o que mais apareceu ali nas perguntas do Instagram como destaque positivo, o Dawson foi o que mais apareceu dos negativos. Todo mundo percebeu isso. Quer ver? O Andrés Almeida, o Wilmer PM, o Vinícius Witsky, que eu acho que é assim que fala, Fernando, Vinícius Eduardo, muita gente, Felipe Esteves, muita gente falando do Duke Dawson, e foi mesmo. Para vocês terem uma noção, foram 3 passes na direção dele, sendo 2 que viraram recepção, 53 jardas que ele cedeu, 31 jardas de média por recepção que ele tomou, dando um rating de 109,7 para o quarterback. Foi sim bem complicado para o Duke Dawson, e precisa achar alguma forma, cara. Agora a questão é, Arthur, para mim a questão não é nem mais se o Duke Dawson vai conseguir entregar ou não. Eu acho que ele tá mostrando que ele não tá bem. A minha questão só, o meu medo, na verdade não é nem questão, é se o Duke Dawson não vai virar um Jordan Richards, que todo ano joga mal e o Bill Belichick mantém ele lá porque ele foi segunda rodada, sabe? Esse é o meu maior medo, porque a gente já falou semana passada que esse grupo de corners principalmente está muito bom, e só falta o Duke Dawson entrar nesse grupo e deixar alguém de fora só porque o Bill Belichick foi lá e escolheu ele na segunda rodada e ele tem essas manias dele a lá Jordan Richards, sabe? Então, eu acho que assim, apesar de serem 2 escolhas de segunda rodada, para mim são situações um pouco distintas. O que aconteceu com o Jordan Richards é que também os Patriots não tinham depth chart, posição de safety. Foi sempre McCurry, Chunk, Harmon, e ali só tinha o Stidham, porque Ebner sempre jogou no seu special teams. Com o Duke Dawson, o buraco é mais embaixo, porque a gente já tem 5 cornerbacks garantidos no elenco, McCurry, o Gilmore, o JC Jackson, o Jojo Williams também, e também tem o Crew Crossing ali brigando por uma vaga no elenco, e obviamente o Jonathan Jones, que nem sequer entrou nessa partida por estar garantido no slot. E por isso o buraco do Dawson acaba ficando mais embaixo. Eu espero que o Bill Belichick não cometa o mesmo erro que foi de tentar dar várias e várias vidas pro Jordan Richards, e no final das contas a gente acabou percebendo que ele não ia lugar algum. E pra mim hoje as chances do Duke Dawson de ser cortado
são mais altas do que de ficar no time, devido a tanta competitividade na secundária. Nesse grupo de corners também tem uma coisa que foi interessante. J.C. Jackson jogou e mostrou que tá o J.C. Jackson do ano passado, jogou muito bem. Tem hora, cara, que ele faz a rota junto com o receiver. Ele é muito bom de marcar grudado, ele é um carrapato nos caras, meu. Eu gosto muito de quando ele tá nesse modo maluco dele de grudar nos caras, cara. O J.C. Jackson é um cara que eu gosto muito, que eu vejo muito futuro nele. Agora, a questão é, você falou aí, vamos pensar aqui comigo. Gilmore, garantido, nem jogou e ninguém imaginava outra coisa diferente disso. A grande questão é quem que vai fazer dupla com o Gilmore para jogar por fora. Se seria o J.C. Jackson, se seria o Jason McCourty. A gente viu o J.C. Jackson jogou bem, e o Jason McCourty nem entrou. Aliás, Jason McCourty tá sumido do jeito que foi no ano passado também. Ninguém nem falava do Jason McCourty e do nada ele aparece lá. Às vezes eu acho que como eles não sabem quem é quem, ali do Jason e do Devin, eles não falam nada para não falar errado. Mas assim, Jason McCourty não jogou. Em tese, pela regra que existe na cabeça do Bill Belichick, o grupo titular é Gilmore, Jason McCourty e Jonathan Jones como slot, certo? Porque são os três que não jogaram. Agora, o J.C. Jackson, será que tá jogando porque ainda falta coisa pra ele? Como que será que tá essa história de J.C. Jackson e Jason McCourty, sabe? Então, do Jason McCourty, como você disse, foi muito semelhante ao ano passado, que não falava o nome dele. No passado tinha até o rumor que ele poderia ser cortado, só que no decorrer da temporada regular, e principalmente no Super Bowl, a gente viu que é um jogador muito valioso para a equipe. É mais um atleta para jogar em coberturas de zona, diferente do J.C. Jackson. O J.C. Jackson, para mim, ele entrou nessa pré-temporada porque é um jogador ainda no seu segundo ano, é um jogador ainda em formação, que ainda tem o que aprender, apesar de ser muito, mas muito bom, como você disse. Então eu vejo ali o Gilmore formando dupla com o Jason McCourty no início da temporada e com o Jonathan Jones no slot, mas só que o J.C. Jackson também tendo diversos snaps, ali até um pouco equiparado com o Jason. Pra mim vai depender também muito do matchup que a gente vai enfrentar. Pra não ser injusto, o Keon Crossen também fez uma partida muito boa, 3 passes pra cima dele, nenhum que ele cedeu. E um desvio de passe. Então o Keon Crossen também tá bem nessa briga toda e foi muito bem nesse primeiro jogo. Mudando o lado da bola, agora falando na posição de tight ends, a situação tá se complicando ainda mais pros Patriots. A gente acha que não dá pra ficar pior, fica, e nessa primeira partida de pré-temporada a gente já viu isso. O projetado tight end número 1 da equipe para a semana de estreia, Matt LaCosse, caiu lesionado. No momento que ele caiu no chão, sentiu muita dor, ficou ali rolando no gramado, até deu um murro assim, aparentando frustração com a lesão sofrida. Acabou indo pro vestiário direto, saiu mancando de campo. Não temos, no dia que a gente está gravando esse podcast, no sábado, ainda mais informações sobre ele. Porém, já é muito preocupante da maneira que ele saiu e pelo fato que se ele era a principal opção do grupo de tight ends e ele já não é lá essas coisas, a segunda vai ser ainda mais embaixo. Se tinha uma resposta que a gente queria, melhor era de tight end, a gente não teve, né? Como você disse, Lacoste machucado, o Ben Watson entrou um pouquinho ali, mas tá fora nos 4 primeiros jogos. Sobrou pro Ryan Izzo, que é um cara que jogou mais tempo, mas eu não vejo ele sendo o tight end dos Patriots ainda, acho que falta muito. Eu gosto dele porque ele consegue bloquear, ele fez alguns bloqueios, recebeu um passe para 5 jardas, se eu não me engano, mas falta muito ainda. Não dá para um time que tinha Gronkowski ir pro jogo, ir pra temporada com o Ryan Izzo de tight end principal. Então assim, tá muito estranha essa situação. O Lacoste eu até gostei um pouco dele, mas agora a gente tá esperando para ver o que vai acontecer, se é alguma coisa mais séria ou não. Tá muito aberto. Não é possível que eles não tenham um plano que a gente talvez não tenha percebido ou não esteja muito claro, né, Arthur? Porque não dá para um time ir com um tight end. Se a gente sabe que o Brady usa muito tight end, imagine eles ir para uma temporada do jeito que tá assim. Eu vou puxar aqui a questão que você tem uma tese toda aí, que é usar mais receivers e com mais receivers do que os tight ends, né? A principal opção agora pra gente suprir essa deficiência no grupo de tight ends, porque não tem mais quem trazer na free agency, só se os Patriots fizerem alguma troca, o Bill Belichick esteja planejando algo, mas no grupo atual que a gente tem,
basicamente jogadores que não vão contribuir no jogo aéreo. O Ryan Izzo, que virou a opção com a saída do Matt Lacoste, é mais um bloqueador. Eu achei também um pouco estranho o Stephen Anderson não ser envolvido na partida, sendo que no training camp ele tinha mais recepções do que o próprio Matt Lacoste. E eu acho que agora levar 6 wide receivers no elenco, tudo que o pessoal comentou aqui para o nosso podcast no Twitter, que foi o Diego Matheus, novamente, perguntando agora com essa possibilidade dos Patriots levarem 6 wide receivers, e eu acho que é muito viável, até porque a gente tem um grupo muito bom de wide receivers, a gente pôde ver isso na pré-temporada, empolgou bastante. Os jogadores que já estão garantidos a gente já conhece, que é o Edelman, o Harry, e também teve o Philip Dorsett parecendo que já está com muito pé dentro lá, no elenco final. O Maurice Harris conseguiu o touchdown, como falamos, e aí as duas grandes surpresas, entre aspas. Kobe Myers, grande destaque da partida com 2 touchdowns. E o Braxton Berrios, que também conseguiu ali fazer seu nome. Esse grupo de receivers está muito bom. E no fim vai ser bem parecido com os corners, eu acho, porque vai acabar ficando gente que boa pra fora aí, porque eles estão indo bem. Até o Iman, que tava indo super mal nos treinos, não tinha conseguido nada. Eu lembro que quando começou o training camp, ele foi receber a primeira bola dele só no domingo, no 4º dia. Então o Iman tá bem fraco, tá bem atrás, mas ele jogou bem. Agora, a questão toda aí é que o Meyers pelo jeito tá garantido, porque ele deitou em cima dos caras, Arthur. E assim, tá vindo assim, quando tava treinando com a defesa dos Patriots, com a defesa do Lions nos treinos juntos, mostrou também que conseguia, e no jogo ele fez o que quis, fazendo rota muito bem, também muito tranquilo. Outro jogador que nem parece que é rookie, né? A gente esquece às vezes que o cara é rookie quando a gente vê o cara jogar desse jeito, e ele é o clássico undrafted free agent que vinga nos Patriots. Tá mais do que claro esse ano que é ele, né? Eu acho que ele vai ter um destino diferente do Austin Carr, outro undrafted free agent que despontou na pré-temporada dos Patriots, mas só que acabou não sobrevivendo aos quartos finais e indo pro New Orleans Saints. Só que eu acho que o Meyers ainda tem mais culhão, assim, vamos dizer, para ficar no elenco, porque é um jogador que está se destacando há muito tempo. Desde lá dos OTAs, eu lembro que já falavam sobre ele no training camp, aí que ele explodiu de vez e na pré-temporada conseguiu comprovar. Então eu acho que assim, o Meyers já tem sua vaga certinha no elenco, deixando já esses 5 wide receivers. O 6º, para mim, é a opção de levar o Braxton Berrios ou não. A Júlia Panigassi aqui até brinca, chamando o Braxton Berrios de amêndoa louro, perguntando se ele tá mostrando serviço. Sim, tá mostrando serviço, e eu acho que o que mais pesa para Berrios ficar no elenco são seus retornos de punch e de kickoff. Ele retornou o punch muito bem nessa partida de pré-temporada e pode dar aquela refogada a Edelman que a gente tanto pede a Deus. De Pantufa mandou pra gente aqui que um dos destaques dele foi o Berrios retornando os punts, que isso ajuda bem. Com certeza, ele conseguiu algumas recepções, ele está trabalhando basicamente no slot, ele jogou bastante tempo do jogo, foram 3 passes para ele com os 3 recebidos para 45 jardas, fora os punts aí que a gente comentou que faz uma boa diferença. Outro cara que mostrou que tá na briga junto aí, que eu acho que tá um pouquinho atrás, é o Ozelski, né, que também mostrou que faz de tudo. A gente viu o Ozelski retornando punch, retornando kickoff, jogando no slot, fez de tudo também o menino. Só que com essa briga aí tá muito mais difícil pro Ozelski. E o Ozelski, pra mim, Arthur, tá com cara de practice squad, sabe? Aquele cara que a gente... Mais um daqueles do ano, daqueles que a gente vai torcer pra ninguém puxar ele e ele conseguir sobrar pro practice squad, sabe? Eu concordo plenamente, ele tem a cara do practice squad. É um jogador que virou wide receiver só quando chegou na NFL. Na pré-temporada jogou até como running back, de retornar chutes bem. Então eu acho que um bom atleta pra gente ter no practice squad, desenvolver melhor, sabe, na próxima temporada conseguir manter no elenco. Bom, outro recebedor que a gente não pode deixar de falar é o N'Keal Harry, que entrou bem pouquinho, teve ali alguns momentos só. Tinha gente que até eu, por exemplo, esperava que ele não jogasse, porque ele tinha sentido algumas coisas na semana nos treinos, mas colocaram ele ali. Ele recebeu 2 bolas muito boas, e aí você vê, Arthur, como ele é diferenciado em tamanho, né, meu? E ele tava usando a 8, que aliás, assim, o Patriots deu uma confusão aí nisso, que avisaram que ele ia jogar com a 10, aí mudaram pra 8,
E no final das contas o Collins também tava com a 8. E o pior de tudo, Arthur, você olha os dois de longe, você não consegue saber quem é quem. Porque o N'Keal Harry tem tamanho de linebacker, cara. Ele é um monstro, aquele menino. E que diferença que faz quando você vê um jogador desse na lateral do campo pulando pra pegar a bola. Tamanho da mão dele pra pegar a bola. É quase que abrir champanhe quando você vê ter um recebedor desse nos peitos, né? Eu acho que a primeira coisa que chamou a atenção quando a gente foi estudar o N'Keal Harry ao ele ser draftado pelos Patriots foi seu porte físico, foi seu tamanho, seu estilo de jogo que ele pode agregar devido ao seu porte físico e que é diferenciado dos últimos receivers que a gente tem aqui. Ele lembra até um pouco o Josh Gordon por ser muito forte, também sem conseguir ser rápido, mas assim, acho que N'Keal Harry ainda traz uma preocupação maior para os adversários ali nas últimas 20 jardas do campo, na red zone e obviamente na end zone. E seu início foi fantástico, conseguiu 2 ótimas recepções acrobáticas que ele vem tanto fazendo durante o training camp, só que ele acabou sentindo após uma recepção, ficou na sideline no restante do jogo, conversando com o Brady e sem capacete. E a informação inicial é que Harry não preocupa, só que ele deve perder alguns treinos por precaução dos Patriots, só que pro início da temporada não está em risco ele ficar de fora. Eu já chutaria que ele não aparece mais na pré-temporada. Acho muito difícil ele aparecer. Tá garantido já, mostrou que sabe jogar. Talvez se eles queiram dar um tempo de bola pra ele e tal. Mas pra mim, se bobear, nem aparece mais não. Vamos deixar ele pra semana 1 ali, que vai fazer diferença. Volto a repetir. Veja o replay das recepções dele e veja o tamanho da mão dele, como ele pega a bola de um jeito fácil, como a bola encaixa na mão dele, como ele vai buscar a bola de um jeito muito tranquilo. Isso foi muito interessante. E mostrou uma garra gigante, porque naquela segunda recepção ele meio que pega trombando ali, meio que se tropeçando, levanta, dá uma torcida de novo, que eu acho que foi no tornozelo, não sei, e não quis sair do campo não, ficou, foi os árbitros que tiraram ele, porque ele queria ficar lá. Então legal ver isso, o cara que tá afim de jogar, que não quer sair, mas tem hora que é melhor, principalmente pré-temporada, não tem que empolgar não e ficar ali para priorar algo que não precisa nesse momento. Lá pelo Twitter também, o Jason Anderson mandou pra gente aqui, Arthur: Derek Rivers deu as caras. Será que agora vai? O que a gente acha da performance dele? É um cara também que a gente tava falando bastante que era o vai ou racha dele, e parece que melhorou bastante. Não é só pouquinho não, melhorou bem o quanto o Rivers está indo. Nos treinos a gente já estava vendo isso. E no jogo ele conseguiu jogar bem também. Foram 2 sacks dele, quem mais conseguiu sack no jogo. Aliás, foram 9 sacks dos Patriots nesse jogo, coisa que só acontece na pré-temporada mesmo, é muito difícil acontecer isso em temporada regular, mas mostrou a força aí desses caras enfrentando a linha ofensiva dos Lions. O Rivers, para mim, o que tá fazendo a diferença, que eu até prestei atenção em vários momentos, é que ele começou a sair de pé, ele não tá querendo sair com a mão no chão. Acho que isso tá ajudando bem ele, tá dando uma outra visão para ele, tá dando uma outra explosão e tá ajudando bastante. Ele tá na briga, Arthur, com o Shilique Calhoun, que também conseguiu jogar bem, que também foi bem. Essa é uma briga muito boa aí, que tá acontecendo meio por debaixo dos panos aí, não tem muita gente percebendo, mas é uma briga entre esses dois aí que pode ser também que fique alguém de fora que não era para ficar no final das contas. Eu acho que essa é a briga pela teórica última vaga do grupo dos defensive ends / outside linebackers, e os dois foram muito bem, enterrando ainda mais a disputa e deixando inconclusiva. O Rivers, para mim, conseguiu uns pontinhos a mais do que o Calhoun, apesar do que o Calhoun começou jogando como titular e treinou como titular também durante o training camp. Então assim, a gente vai ter que esperar os próximos treinos conjuntos, agora com o Tennessee Titans, a partida contra os Titans, outros jogos de pré-temporada, para ter uma definição melhor. Mas só que essa disputa tá muito boa. E até falando sobre essa disputa dos defensive ends, o Edgar Antunes Filho perguntou pra gente no Twitter o seguinte: temos um pass rush ou foi apenas empolgou? Então, com 9 sacks é realmente muito difícil de não ficar empolgado, mas também é muito cedo para afirmar se temos ou não. A linha ofensiva do Detroit Lions era uma linha ofensiva completamente reserva. Os jogadores do Lions, tanto do ataque quanto da defesa, mostraram não estar muito afim de jogar.
até porque foi 31-3. O nosso pass rush realmente foi muito bem. E para mim, o destaque principal da defesa na partida foi o nosso calouro, o nosso queridinho Chase Winovich. Aliás, assim, uma coisa que tem que tomar cuidado nessa questão do empolgou. Eu acho que a gente pode empolgar, mas olhando individualmente os jogadores. Dá pra empolgar de ver o Rivers melhorar, dá pra empolgar de ver o Schlick indo bem, dá pra empolgar de ver o John Simon fazendo o papelzinho dele ali quietinho e agarrando bola, interceptando bola, dá pra empolgar com o Winovich, como a gente vai falar agora. Só não dá pra empolgar com a unidade inteira. Não dá pra falar que a defesa... Nossa, a defesa esse ano tá animal. Porque é pré-temporada, gente. Do outro lado lá, como o Arthur falou, não tá do jeito que tinha que estar. Individualmente eu acho uma boa você olhar. Por isso que uma coisa que eu não gosto de falar de pré-temporada o ataque tá bem ou a defesa tá bem. Não sabemos ainda. A gente já viu pré-temporada dos Patriots jogarem super bem, chegar em temporada regular, ter problema. Pra mim, individualmente, deu pra empolgar sim com esses 9 sacks. Rivers com 2, o Winovich com 1,5. Isso foi muito legal. O Collins, virando um monstro de novo, como a gente já estava vendo no training camp, que ele estava indo bem, ele jogou muito bem. Então isso sim eu consigo empolgar, isso para mim é válido. Como unidade ainda não. E do Chase Winovich, uma coisa que eu senti dele, até da entrevista que ele deu depois, que eu gostei bastante, foi a maturidade dele. Ele jogou bem, aliás, assim, não jogou com o time titular, ele entrou só no terceiro e quarto, ele jogou metade do jogo pro final, então tem que ter um asterisco aí, que ele não pegou os titulares do dia, ele pegou os reservas do dia, vamos dizer assim, então dá para ter uma questão, porém, ele enfrentou um right tackle que jogou 10 jogos pelos Lions o ano passado, então não é um cara super reserva, é um cara que, queiram eles ou não, participou. E uma coisa que eu senti dele, que ele falou na entrevista depois, Arthur, foi que ele estudou o Tyrell Crosby, que é o OL que ele enfrentou, a semana inteira, e ele viu que na esquerda ele joga melhor, na direita ele sofria um pouco mais. E aí a hora que ele viu que no jogo ele ia pegar ele pela direita, que ele sabia que ele tinha como jogar melhor ali, como se sobressair. Então assim, legal dele de entender que a NFL é muito mais do que jogar em campo. É estudar o cara, estudar os OLs do outro lado, entender o estilo deles, que vai fazer você melhorar. E ele falou também que ele está trabalhando com o Willie McGinnis, que é veteranaço dos Patriots, Hall of Fame, que está ajudando bastante ele na técnica e tal. Então assim, ele realmente está querendo ser um jogador melhor e ser um jogador dos Patriots e ser um jogador de um time campeão de Super Bowl, né? Sim, eu acho que também muito interessante sobre o Winovich. Além de sua ótima participação no pass rush, ele conseguiu, além dos 2 sacks, 2 hurries e 4 pressões, mas também foi sua atuação contra o jogo corrido. Ele liderou o time na equipe com o run stops, parando a corrida do time adversário com 4. Então mostra ser um jogador assim, já mais completo do que outros defensive ends que chegaram no Patriots via draft mais recentemente. O próprio Derek Rivers. Assim, tem duas questões aí. O Rivers não é tanto de parar a corrida, mas esse jogo ele não foi mal. O Winovich teve 4 e ele teve 3 run stops, então ele foi bem também. E tem uma questão também que o Winovich jogou mais tempo, né? O Winovich jogou 50% do jogo, então era natural ele ter números maiores que o dos outros, que ele teve mais tempo para produzir. Por isso que eu sempre falo, dá para empolgar com o jogador, mas sempre com um pezinho atrás ali, porque ainda não está normal, tem essas diferenças de quem que você está enfrentando, do tempo que você está em jogo, mas acho que o Winovich e o Rivers foram bem, principalmente nessa questão de, como você disse, de pressionar e também conseguir parar a corrida. Aliás, o Winovich foi o que mais gerou pressão e o que mais parou corrida entre todos os defensores. De novo, asterisco, ele jogou metade do jogo. Então é isso, gente. Bom, se ficou coisas que a gente não falou aqui, a gente não quer esticar o programa muito, vão ter textos no site, vão ter, como vocês estão acostumados, agora tudo voltou ao normal, a máquina está a vapor e a 100% novamente aqui no Patriotas. Beleza? Então, quarta-feira não tem podcast, aproveita esse,
que no próximo sábado só é jogo dos Patriots, e aí a gente também deve voltar o quanto antes, se a gente puder, perto do jogo, para a gente soltar com mais uma edição do nosso podcast para falar de como que estão os Patriots daí no jogo 2 contra o Titans. Arthur, essa semana tem treino em conjunto com o Titans também, né? Sim, os Patriots já estão em Foxborough, depois de passar ali uma semana em Michigan, treinam segunda nas dependências do Gillette Stadium. Na terça-feira viajam para Nashville, fazer treinos conjuntos com os Titans no decorrer da semana. No sábado, jogar contra a equipe de Mike Vrabel pela segunda partida da pré-temporada. Perfeito, então. Obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro jogo e também aqui do nosso podcast. Fica com a gente, vamos pro encontro de fãs. Vamos nessa que só tá começando a temporada 2019. Valeu, Arthur. Não vou te dar tchau porque a gente não sabe, né? Vai que você volta aí e a gente vai dar tchau à toa de novo. Com certeza, com certeza. Quem sabe aí próxima semana eu tô de volta, mas se não tiver, vai ser também um ótimo podcast. Abraço, Felipe. Abraço ao ouvinte patriota. Até mais, galera. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in Old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive, and once again